Fala pessoal, aqui é André Cardoso da Robótica Sustentável, tudo bem? A gente vai apresentar aqui para vocês hoje como fazer um sensor de chuva ou de água em relação a solo, utilizando só materiais sustentáveis. E aí, você quer conhecer? Bora lá! Pois bem pessoal, a gente agora vai fazer o quê? Vai pegar o nosso Arduino. Lembrando, o Arduino é uma placa de prototipagem com microcontrolador, onde a gente utiliza também em projetos como o Dinoclayton, mas a gente também pode utilizar para sensores, como eu demonstrei. Você pode acompanhar aqui que o Arduino ele tem as portas digitais, analógicas e as de energia. E a gente vai utilizar as portas digitais e as portas de energia nesse projeto. Para esse projeto a gente vai precisar de papelão, papel alumínio e os nossos jumpers. Você pode fazer isso, fazer os nossos jumpers com fios de fonte aqui ó, nesse card que o editor vai colocar. Então galera, a gente está aqui para apresentar para vocês esse projeto. Vamos aqui conferir o projeto já realizado. Vamos aqui conferir o projeto já realizado. Ó, pessoal, vocês podem ver aqui ó, que o projeto é só feito com papel alumínio e papelão. E os nossos jumpers feitos de fios de fontes reaproveitadas com aquelas entradas IDE de gravadora de DVD. Então vocês podem perceber aqui, a gente utiliza aqui no Arduino e a gente utiliza aqui uma protoboard, mas você também pode substituir por uma solda direta também na protoboard, ó, você pode substituir pela protoboard, pela solda direto e fazer esse circuito. Então pessoal, vocês podem ver aqui que a gente está substituindo, olha esse sensor de solo, sensor de umidade de solo, onde você tem a presença ou a ausência de água no módulo digital dele. Você pode perceber que nesse sensor ele utiliza essa condução e esse CI de sensibilidade e vai ser conectado ao Arduino. A gente está trocando tudo isso por papel alumínio e papelão. Galera, muito simples. A gente larga isso daqui e agora a gente vai fazer nosso jeito sustentável. Então como é que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai pegar o nosso Arduino, vai pegar o cabo, conectar ele e colocar aqui no nosso computador. Então galera, quando a gente conecta e as luzes se acendem, é hora de programar. Vem câmera, vem câmera. Então pessoal, a gente pode ver aqui que a gente está na área do IDE do Arduino, onde a gente tem o setor do Void Setup e o Void Loop. E aqui nesse caso a gente vê que o Void Setup é a área de inicialização do Arduino, onde ele vai iniciar os primeiros comandos dele, e o Void Loop é o que ele vai ficar todo o tempo em ciclo, fazendo a programação já estabelecida por você, né? Então isso é o legal do Arduino, né? Ele deixa bem claro todas as portas e o que você vai poder tanto acionar, como também deixar ele sempre programado, e ele de forma autônoma, ele fica programando em ciclo e fazendo com que o programa sempre seja executado ou não, né? Caso você deixe em branco. Então, nesse caso aqui a gente vai pegar no Void Setup, a gente vai criar aqui uma variável. Para que essa variável, né? E é uma variável global, porque ela está aqui fora do Void Setup, fora do Void Loop. Então ela é uma variável global, justamente para nos ajudar a compreender o que é que está sendo feito, né? Então pessoal, a gente está aqui vendo essa área acima do Void Setup e acima do Void Loop. Essa área aqui ela é justamente para fazer as variáveis globais, mas a gente vai utilizar aqui o Define. E a gente vai colocar sensor. O sensor a gente vai colocar na porta 8. Então a gente está dizendo o quê? Que toda palavra que for utilizada no nosso programa chamado sensor,
ele vai substituir pelo número 8. Então já fazendo com que o nosso sensor, o fio que conecta os dados para interpretar o sensor, ele tem que estar na porta 8, tudo bem? O void setup é onde vai inicializar e a gente precisa dizer o que é essa porta 8. Então a gente vai dizer assim, pin mode, que é o modo do pino. O pino está em que estado, né? O pino está para receber a informação ou enviar a informação. Nesse caso aqui, a gente vai colocar aqui sensor input. Significa o que esse input? Significa receber informação. Então a gente está dizendo que no pino do sensor ele vai receber informação, ele não vai enviar informação, ele vai receber, vai saber o estado do que aquele ambiente está. E nesse caso, como é uma porta digital, né? A porta 8 é uma porta digital que a gente está colocando e não é uma porta PWM, que a gente vai explicar em outras práticas. A gente vai utilizar nesse caso a lógica digital. E a lógica digital ela sempre fica nessa condição do 0 e do 1. 1 significa que está acontecendo algum fenômeno e o 0 que não está acontecendo esse fenômeno. Ou também pode ter uma lógica ao contrário também. Depende da sua programação, da forma que você está fazendo. No caso, você pode ser pull up ou pull down. Vou falar isso quando eu estiver demonstrando a parte eletrônica, onde vocês vão ver que estamos fazendo o sensor de chuva em forma de pull down, tá bom? Então a gente está aqui pin mode, sensor, input. E galera, se vocês quiserem saber mais sobre esses detalhes de Arduino, pede aí nos comentários que a gente está pensando em fazer uma série explicando do básico até o avançado de Arduino para colocar aqui no YouTube e vocês poderem aprender cada vez mais Arduino com a sustentabilidade, com mais detalhes, tá bom? Então você vai colocar aqui, só para a gente ver que está funcionando, a gente vai colocar aqui o serial.begins 9600. E para que isso, André? Esse código aqui é justamente para ligar o nosso monitor, para a gente saber o que está acontecendo dentro do Arduino. Então, serial begin no caso, a função onde vai abrir um monitor aqui dentro do nosso computador para saber o que está acontecendo dentro do Arduino. E tem o void loop, né? Void loop, que a gente vai desenvolver aqui a parte de programação relacionada ao qual vai ser o ciclo, né? Então, por exemplo, eu quero, nesse caso, que apareça que está chovendo ou está fazendo sol, né? Então eu posso colocar assim. Eu vou fazer uma condição, né, para que ele me mostre se vou ativar a leitura do meu sensor. Digital read do sensor for igual a high. Opa, se tiver high significa o quê? Que ele vai estar chovendo. Então vou colocar serial.print. E aí eu vou colocar aqui, ó, chuva. Ok? E aí eu posso colocar essa outra parte dessa programação. Posso colocar essa parte na programação. E eu vou dizer os digital read sensor low. E aí eu vou dizer não está chovendo. Beleza. Então aqui descrever o que cada um
cada um funciona. A gente usa barra e coloca aqui, ó, define é uma função que define a palavra, define não, que substitui a palavra apresentada pelo número colocado em seguida. Tá bom? Então, isso significa o quê? Exemplo, nesse caso aí, o sensor, toda vida que aparecer a palavra toda em toda a programação, aparecer o nome sensor, será trocado pelo número 8. Ok? E aqui também a gente tá em mode, é a função que determina o estado do pino. Neste caso, input significa receber informação. E aí eu vou deixar aqui já um detalhe para vocês disso daqui. Como a porta do sensor é a porta digital 8, significa que só teremos a lógica digital 0/1. Ok? Lembrando também para vocês que em pull down, o que é que acontece? O 0 é igual a não acontece nada no ambiente, e quando ele dá o resultado 1, significa que aconteceu alguma coisa no sensor. Tá bom? Serial begin significa função de ativação do monitor serial. E 9600 é a velocidade de leitura. Beleza? Lembrando, void setup também é a área de programação inicial do Arduino. Beleza? E o void loop é a área de programação que será sempre repetida. Ok? Bom, nesse caso aqui dessa linha, o if é uma função de lógica de condição. No caso, se o sensor apresentar o valor high ou 1, ele irá informar que houve
chuva. No outro caso, no low, no caso, se o sensor apresentar o valor low ou 0, ele irá informar que não houve nada. Então está sem chuva, né? Como vocês podem ver na programação. Aí agora você conectou o Arduino, ele vem aqui, ó, você sempre checa a placa, no caso aqui é a placa Arduino Uno e a placa, a porta com 4, tá bom? Nesse caso aqui, como é um Arduino original, com o próprio CI de microcontrolador exposto, né? Ele não é SMD, ele é um chip normal, um chip padrão. Você pode perceber aqui que ele já deixou na porta 4. E aí você só carrega o seu programa. Ele vai abrir uma tela de salvamento. Então você vai colocar aqui sensor de chuva com papelão. E aí você pode botar também sensor de chuva sustentável. Então você aperta aqui em salvar. E pronto, ele envia, ele compila a programação e envia, né? Envia para o Arduino. Opa, está carregado, significa que a gente terminou a parte da programação. Vamos lá, voltar para a parte de hardware, parte de eletrônica. Vamos lá, galera. Então, pessoal, a gente está aqui na montagem, né? E é onde a gente está começando aqui com o nosso Arduino. Lembrando aqui são as portas digitais, as portas de energia e as portas analógicas, tudo bem? Então a gente vai também estar aqui utilizando os nossos jumpers feitos de fio de fonte. E a gente aproveitou também os pinos macho que a gente retirou de canais de IDE das gravadoras de DVD, tá bom? Então a gente vai utilizar aqui 4 jumpers, onde 2 deles a gente vai colar num papelão e amarrar a ponta de escapada deles entre 2 papéis de alumínio. A gente coloca um papel de alumínio aqui nesse fio de escapado e outro bem nesse outro fio de escapado, e a gente aproveita para colar já os 2 fios, deixando as 2 pontas desse nosso sensor já à mostra para poder ver ele funcionando, tá bom? Então a gente está aqui com o nosso sensor, já está pronto, feito. Só fazer isso, a gente desencapa um fio e coloca no papel alumínio, tá bom? Então o fio vermelho vai nos 5 volts, então a gente vai aqui nas portas de energia, tem o VIN, GND, 5 volts. Então a gente coloca aqui nos 5 volts já uma porta direta aqui no nosso sensor, beleza? Então a gente vai colocar aqui um fio preto no GND, nas nossas portas de energia. Então a gente fez isso, sobrou um fio GND e outro fio aqui do nosso sensor. Agora a gente vai utilizar a Protobolt. Então a gente vai utilizar a Protobolt e vai colocá-la aqui para vocês verem também a utilização dela. A gente vai colocar aqui, ó, um GND nessa coluna, estamos colocando na coluna 2. A gente vai colocar o fio do sensor nessa daqui, ó. A gente vai colocar o fio do sensor na porta 5, ou na coluna 5. E a gente vai colocar o resistor de 10K entre o GND e a porta do sensor. Ok. Tudo bem. E para finalizar, a gente vai colocar aqui, né? A gente vai colocar aqui nessa parte aqui, nessa região, que seria a região do nosso sensor, a gente vai colocar aqui o nosso fio do sensor. No caso, como vocês viram na programação, a gente vai colocar o sensor na porta 8, ok? Bom, se você perceber, o nosso circuito já finalizou. Só a gente vai começar aqui a entender o nosso circuito. A gente começa pelos 5 volts, que é esse fio vermelho, saindo do nosso Arduino, indo para esse sensor, parte desse papel alumínio. Só que ele não tem contato com esse fio do nosso sensor
que vai para protoboard. Como ele não tem contato, ele não dá a resposta de 5 volts, que no caso do Arduino a lógica de 5 volts é a lógica 1. Como ele não tem nenhuma resposta, a lógica é 0. Mas como é que eu posso ver isso, André? Então a gente vem aqui, ó, esse fio, como não tem nada tocando esses papéis alumínios, ele vai colocar aqui e não vai estar passando nenhuma corrente. Esse fio vermelho, nesse caso aqui, ele está indo para a porta 8, que vai ser a porta do nosso sensor. A porta 8, ela está vendo a lógica 0 e 1. Como não está tendo nenhuma energia, a porta ela está recebendo o valor 0, que é o GND, né? Que é a alterra, ele não está recebendo nenhuma tensão. Para garantir que a gente não está recebendo nenhuma tensão e também não ter nenhuma interferência eletromagnética aqui na região, a gente está colocando esse resistor de 10K ligado ao GND, para garantir com que esse fio, o fio do sensor, onde esse fio aqui é que vai estar fazendo a leitura, a gente consiga entender se a lógica é 0 total ou 1 total, tá bom? Quando a gente colocar água nessa região, a água vai entrar em contato com esse papel alumínio e com esse, fazendo com que a gente consiga a transferência de eletricidade desse ponto para esse, gerando aqui eletricidade na protoboard e enviando o sinal de 5 volts para a porta do sensor digital, no caso a porta 8, como vocês viram na programação. Tudo bem? Vamos lá testar? Então a gente pega aqui, por último, a gente vai conectar o nosso cabo USB no nosso Arduino. Então, pessoal, a gente vai aqui fazer o teste, né? Como vocês puderam ver, a gente já carregou o nosso programa, né? E agora a gente vai acompanhar no nosso monitor serial. O monitor serial é ativado aqui, ó, a gente aperta, depois que você ativa na função, é só você clicar. E aí ele vai começar a ler, ó. Percebam que ele está lendo todo o tempo, não está chovendo. Significa que nosso sensor ele não está observando chuva, né? E agora a gente vai fazer o teste, onde a gente vai... Opa, olha aí, a chuva veio e agora a gente pode apresentar que está chovendo, né? Vocês estão vendo? Vamos testar de novo, tirar o excesso da água. Opa, olha aí, de novo. Então a gente está percebendo que não está chovendo e ó, agora a gente vai agora, ó, choveu, olha aí. Começou a ativar e aparecer que está chovendo. Legal, né? Vejam como um projeto simples, utilizando restos de materiais de sucata eletrônica, papel alumínio e papelão, vira um sensor como esse, um sensor de chuva altamente eficiente, com grande utilidade na sua casa, onde você mora, em automatizações, isso de forma simples, sem gastar muito. Então, pessoal, deixa o like, compartilha esse vídeo, comenta com o pessoal da eletrônica, o pessoal dos Arduinos, vê esse novo tipo de robótica, esse novo tipo de uso do Arduino com sustentabilidade. Se inscreve no canal e obrigado por assistir esse vídeo. Segue a gente nas redes sociais, viu? Valeu, tchau, galera!